E nós já estamos de volta com Manhã da Piedade. Você que está em casa, já curtiu as nossas redes sociais? Já enviou a sua pergunta, o seu questionamento, a sua sugestão de assunto para discutirmos aqui no programa? Se não, é muito fácil, viu? Basta você encaminhar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número aparece para você, é o 996428473. 996428473. Queremos muito, viu, a sua participação, a sua interação conosco aqui no programa. E olha só, gente, cuidar bem das nossas criancinhas é dever de todos, né? Não importa se você é pai, mãe, avô, tio, irmão ou apenas uma pessoa conhecida, né? Todo cidadão adulto é responsável e precisa pensar no bem das criancinhas e, claro, cuidar muito bem delas. E ao olhar, né, as crianças, Deus viu que tudo era bom. Tanto, gente, que agora no Natal, né, nós comemoramos o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, criança cuidada, bem educada, bem amada, né, e que recebe orientação e também estímulo desde cedo, certamente vai ter aí muitas chances, né, de um futuro melhor. E o Vida Feliz é um projeto psicossocial que tem o objetivo de prevenir a marginalidade e também intervir no desenvolvimento de sintomas psicossomáticos e também comportamentos, né, gerados aí pelo convívio em ambientes de desequilíbrio social. E a atuação é por meio do método de educação emocional integrada, que é aplicado em crianças de 1 a 5 anos de idade e também nos familiares. Bom, para falarmos mais sobre este método, estão aqui conosco nos estúdios hoje a Raquel Araújo, que é psicóloga e diretora também do Vida Feliz, e o Renato Isidoro, né, que é diretor da creche Morada Nova, Casa da Criança, lá no Morro do Papagaio. Raquel, Renato, bom dia para vocês. Sejam bem-vindos aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, Ciri. Então, bom dia a todos os telespectadores. Isso aí, eu queria que vocês contassem pra gente como que surgiu essa iniciativa de trabalhar essa questão psicossocial com essas crianças. Bom, na verdade, a iniciativa surgiu há muito tempo, não exatamente na Morada Nova, mas com o meu trabalho como psicóloga de 92 a 2000, eu fui observando e investigando o que trazia traumas para um ser humano. Então eu pensei em fazer o caminho contrário, como construir um caminho de prevenir os traumas. E essa prevenção só pode ser feita, obviamente, na criança, enquanto ela está sendo formada em sua personalidade. Então surgiu lá atrás, há muitos anos, e agora, em 2017, conhecendo o Renato, com a sua creche, com um histórico muito bonito, né, da creche na vida dele, eu propus a metodologia... Implantar lá na creche. Exatamente, lá no Morro do Papagaio, e através da Morada Nova também outras creches estão tomando conhecimento do projeto, e a ideia é expandir para todo o Morro do Papagaio essa alfabetização emocional. Então lá começou em 2017. Isso. Renato, e como que tem sido esse trabalho lá com vocês, então, aí, desde 2017? A gente tem observado uma mudança grande, né, de todos os profissionais da escola também. Porque envolve uma capacitação também, né, desses profissionais. Esse trabalho não é só direcionado às crianças, né? Para que elas tenham um bom atendimento é preciso que o pessoal também seja alfabetizado. Trabalhar todo o entorno, né? Então são os profissionais, são os professores, até as profissionais de limpeza, organização, administração e tudo. Então houve uma diferença grande no tratamento entre... No comportamento dessas pessoas no dia a dia também. Das crianças em relação a eles, deles em relação às crianças. Então, foi uma coisa muito positiva. Então... Que começa, na verdade, pela pessoa começar a compreender o que é o sistema afetivo e como que ele influencia no nosso ser. Então, começa por conscientização, através de capacitações, através de vivências lúdicas também com as crianças, através de explorar o imaginário, através também da emoção, da raiva, da alegria, expande, né? A gente usa recursos já didáticos, lúdicos, para trabalhar isso, para expandir essa consciência de como o emocional faz parte do nosso ser. Então, tanto as pessoas que trabalham, quanto as crianças,
E agora, nessa segunda etapa, em 2019, o envolvimento direto dos pais também Ou seja, nessa capacitação. as famílias vão participar mais ativamente. Exatamente. Então, como que vai ser essa participação? Essa participação ela vai ser feita por cursos que serão dados de capacitação em torno de 16 horas, os cursos. Alguns presenciais, outros vão ter acesso aos cursos pela internet. E com a participação desses cursos, que envolve toda uma rotina de mudança, novos comportamentos, o adulto ele vai poder também participar de cursos profissionalizantes. Então, é um pré-requisito, né? Ele vai ter uma motivação de aprender sobre comportamento, emoção e prevenção, mudar o histórico dele, da família, do seu filho. É um trabalho integrado, né? Exatamente. Sim. E poder estender isso a novas profissionalizações, que neste caso será feito com parcerias de órgãos que já profissionalizam pessoas. Agora, Renato, 2017 então, né, foi implantado lá. Sim. Quais as principais mudanças que você já sentiu no dia a dia, assim, tanto das pessoas, das crianças, quanto dos profissionais que lá trabalham? Pois é, eles vão saber lidar melhor com sentimentos, né? Isso facilita muito, porque ajuda no aprendizado, né? Então, a criança entender que ela pode ficar triste, ela está triste, é normal, todo mundo fica, né? E às vezes ela fica sem entender, ela põe, externa isso, mas de uma forma agressiva e tudo. E é o momento dela, né? Então é preciso, ela sabe que ela começa a se entender melhor, ela se alfabetiza, né? Eu estou triste hoje por causa da minha mãe, porque eu queria fazer uma coisa, ela não deixou, sei lá. Eu estou triste porque meu pai está preso. E ela tem essa liberdade de dialogar com mais facilidade também, né? Sim. Ela vai e aprender o próprio profissional mais, também, né? Ele está aprendendo a acolher isso também com uma naturalidade. Como lidar com isso, Isso, né? E saber conduzir de uma maneira que aquilo não fique retido como um trauma, para que ele não leve isso adiante. Eu acredito que, na verdade, na rotina, o maior impacto, sinceramente, é uma esperança de fato de uma vida melhor no futuro e uma paz maior no dia a dia ali. Né? Agora nós podemos falar... Uma tranquilidade maior. Uma tranquilidade para as pessoas lidarem com sentimentos, né, Raquel? E nós podemos falar que esse método, ele estimula a descobrir novos talentos? Também. Sim, a pessoa vai estar mais liberada, né? Vai estar mais solta. Também. Mais à vontade. Isso. Para se expressar. Porque a base da metodologia é o seguinte: o sistema afetivo ele é formado por emoções. Existem as emoções consideradas de valência de aproximação, que assim numa linguagem leiga seriam emoções positivas, não exatamente isso, mas só para a gente entender. E as emoções de valência de distanciamento, onde distanciam ela dela mesma. Ela está com raiva dela, ela não gosta dela, etc. Distancia ela do outro, distancia ela da vida. E a pessoa aprende a identificar, liberar isso adequadamente. No momento certo. Isso. E as emoções de aproximação ou positivas, ela aprende a reconhecer, integrar, multiplicar, e nisso aí ela desperta os novos talentos também. Ela vai vendo como ela tem habilidade para lidar, por exemplo, com alegria. De repente ela vai virar até um pequeno humorista, que lá na frente pode ser uma profissão. E tudo isso é valorizado. A gente pode falar, então, que essa questão da alfabetização emocional, ela pode mudar o rumo da vida de muitas crianças, né? De todo ser humano, todo ser humano, eu acho que não tem nada a ver com a idade, né? Pode ser qualquer coisa. Agora, o ideal é que seja mais no início, né? Na primeira infância, então, trabalhar dessa questão. Existe essa diferença, Síria, que é o seguinte. Se for na primeira infância, gera prevenção. É um trabalho preventivo na primeira infância. Se for depois, pode até gerar cura. Então, de todo jeito, tem um proveito. É trabalhada a questão. Agora, a prevenção, ela é infinitamente mais eficaz, porque ela é rápida. Porque é aquela coisa... Imagina, vamos fazer uma comparação para a gente entender. Imagina que você vai tirar uma sujeira antiga de um lugar ou uma sujeira que acabou de acontecer ali. Aquela sujeira nova é mais rápida da gente tirar, não é? Bem mais antiga, fácil, você tem um trabalho a mais. Exatamente. Isso. Mais ou menos uma comparação desse tipo para a gente entender. Agora, para adultos, já entra mais a questão de uma terapia. Existem algumas intervenções da alfabetização emocional que chegam a ser terapêuticas, sim.
Existem outras que são de autoconhecimento, de consciência, e essas também não deixam de trazer uma cura, no sentido de que traz novos hábitos, e novos hábitos vão trazer um cenário novo para a pessoa. Então, mesmo não sendo uma coisa diretamente terapêutica, uma terapia, ela tem efeitos terapêuticos, o conhecimento. E vai mudando também o dia a dia dessas Exatamente. pessoas. Agora, Renato, os familiares dessas crianças já deram algum retorno, já procuraram vocês para falar de alguma mudança de comportamento em casa? Assim, esse efeito é muito rápido, às vezes, em determinadas famílias. Tem famílias que não têm uma ligação muito grande, então isso demora mais um pouco, a gente vai ter que visitar casas, etc. É todo um processo, né? Eu acho interessante que, em 99, nós fundamos chamava CATA, Casa de Apoio a Toxicômanos e Alcoólatras. Aí nós funcionamos uns 2 ou 3 anos e terminamos o tratamento com essas pessoas, porque meu objetivo no início era cuidar de toxicômanos e alcoólatras, né? A marginalidade no caso. Então, depois desse tempo, houve uma reunião da diretoria, nós fizemos uma transformação daquela ONG para a creche, uma escola de educação infantil. Foi a mesma direção que a Raquel fez, quer dizer, começar na prevenção. Então a gente chegou falando, não dá para cuidar lá na ponta, Não. tem que cuidar antes. Aí anos depois, 2004, a gente foi lá para o Morro do Papagaio. A história começou lá no Morro, a convite do Padre Mauro. Depois desse prazo, eu vinha conhecer a Raquel anos depois, aí agora formalizamos em 2017. Então, Essa quer dizer, parceria, né? a história foi a mesma, o movimento foi o mesmo. Prevenir a marginalidade. Como? Né? Tem que ser com mais eficiência, igual ela falou, a idades menores, né? Então a educação infantil é básico para isso. Agora, Cira, existe na educação uma queixa geral do educador de que a família ela tem pouca participação em Não muitas acompanha coisas. o dia a dia Exatamente. dessas crianças, Isso né? não é diferente na creche. Então, o nosso momento agora de 2019 é atrair mais esse pai, inclusive além de pequenos eventos e tudo, algumas campanhas que eles se sintam integrados e importantes, porque o adulto, em geral, ele tende a achar que a escola ou a creche está chamando porque tem algum problema. E ele vai lá só para resolver isso, né? Exatamente. E, na verdade, a gente está nesse momento de atrair o pai para ele perceber que ele é uma parte fundamental em tudo isso que está sendo feito. E para ter melhores resultados, precisa dessa participação. Demais. Né? Essencial. Demais. Né? Tá certo, gente. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta nós continuamos, viu? A conversar com o Renato, a conversar com a Raquel sobre esse projeto tão importante. Então até daqui a pouquinho. Voltamos já já.